Abre comigo em Apocalipse 14, versos 1 a 5. É brincadeira, vocês são só bênção. Na minha igreja também é só bênção. A fase boa ela chegou depois do seminário, né? Apocalipse 14, 1 a 5. Irmãos, a minha versão que eu trouxe é a NVI. Mas dá para acompanhar, pode ficar tranquilo, vai dar certo. Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro de pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi um som do céu como de muitas águas e um forte trovão. Era como de harpistas tocando suas harpas. Eles cantavam um novo cântico diante do trono dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, são imaculados. Vamos orar? Vamos pedir para que Deus fale ao nosso coração? Pai querido, nós louvamos e adoramos ao Senhor por estarmos aqui mais uma manhã e que temos essa oportunidade maravilhosa de abrir a palavra de Deus, meditar sobre ela, de termos a ação do Espírito no nosso meio, falando ao nosso coração, como o pastor orou agora há pouco, rasgando até mesmo o nosso coração. Só o sobrenatural do Espírito pode fazer isso em nós. Nós clamamos por essa ação de Cristo Jesus por meio do Espírito em nós, na mente e no coração, de renovo, de restauração, de fortalecimento, de encorajamento, de contrição. Opera isso em nós, por meio da palavra do Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Apocalipse é o mais incompreendido da Bíblia. Eu acho que isso é consenso entre todos, de que o livro de Apocalipse, ele é um livro difícil. Mas às vezes ele é um livro difícil porque o pessoal fica procurando pelo em ovo também, né? Fica querendo torná-lo um pouco mais difícil do que ele é. Porque, na verdade, o livro de Apocalipse, ele é um livro de esperança. O assunto do livro de Apocalipse é um livro de esperança, porque ele foi escrito num contexto de intensa perseguição daquela igreja. Então ele vem com uma mensagem de Deus para as igrejas. Se você ler lá em Apocalipse 1, o livro inteiro é direcionado para umas tais 7 igrejas da Ásia, igrejas sofrendo perseguição. E aí a mensagem que vem de Deus para aquelas igrejas é uma mensagem de vitória. Por isso que a gente fala que o Apocalipse é um livro de esperança. Aquele povo vivia num contexto em que a tensão entre Roma e o cristianismo aumentava cada vez mais e ficava assim, quase que impraticável o cristianismo público. Eles não podiam ser cristãos igual a gente é aqui. Todo mundo tem uma placa ali, vocês estão vendo, Igreja Presbiteriana Redentor. Saiu daqui, você vai no seu trabalho, se alguém perguntar, você vai falar que você é presbiteriano. Nessa época deles era extremamente mais difícil que isso aqui acontecesse. Porque a perseguição era intensa. Os cristãos, eles não se curvavam diante do imperador como um deus. Eles não tinham tanto problema do imperador como um governador. Tanto que o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo mandam que orem pelas autoridades. Se submetam às autoridades naquilo que eles mandavam e não fosse contrário à lei de Deus. A questão toda não era simplesmente o governo de Roma, mas é porque o imperador falava o seguinte: eu também sou um deus e eu quero ser adorado. Ao ponto de algumas cidades terem verdadeiros templos e cultos ao imperador. Esse é o momento em que o cristianismo se colocava diante de Roma e falava assim: peraí, nem tanto, né, querido? Um passo atrás aí no que você está fazendo. Você dizer que você é o rei aqui, que você é o imperador, que você governa, até aí tudo bem. Agora, no momento que você falar que é Deus, que é Senhor, porque Senhor só tem um e a gente conhece, o nome dele é Cristo Jesus, não é você. E aí cria-se então um embate entre o cristianismo e o Império Romano. Esse embate ele tem um cunho religioso fortíssimo, porque só tem um Deus. E nenhum cristão na história da humanidade abriu mão disso. Os que abriram mão simplesmente não eram chamados assim cristãos. Não eram crente verdadeiro. Então percebam a tensão, porque diante disso, a morte estava diante deles o tempo todo.
Você já ouviu, com certeza, as histórias dos cristãos sendo lançados nas arenas, nas fogueiras e todos os outros tipos de morte romana que existia na época. Talvez se você ler um ou outro livro de história, você vai se deparar com algumas histórias até angustiantes. Os cristãos, por exemplo, que entregavam seus filhos primeiro porque o leão vinha mais alvoroçado, então matava mais rápido a criança. Você já imaginou isso? Tem muita criança aqui, você consegue suspeitar o que é isso? Você fala o seguinte: olha, o leão vai matar meu filho mais rápido, depois ele vai brincar comigo. Isso é ser cristão na época do Império Romano. É você ver os seus filhos e depois você sendo devorado por leões. É você ver o imperador Nero colocando fogo nos cristãos e iluminando Roma, dizendo: olha aqui as luzes de Roma. Eles não falam que são uma luz para o mundo, então deixa eu iluminar Roma com os cristãos. Isso é ser cristão na época que nós estamos falando. É eles sofrerem sanções comerciais. Você é crente? Então peraí, até ontem você me fornecia pedra, mas agora eu vou procurar outro. É você sofrer sanções dentro da família, dizendo assim: ó, você não é mais meu filho. Se você quer seguir esse tal Cristo, aqui a gente segue o imperador, você caça outra família para você, caça outro rumo para você. Percebam como que aquela época do cristianismo aqui que a gente leu era uma verdadeira, assim, grande tribulação para aqueles crentes. Era uma época cheia de anticristos, pessoas contrárias a Cristo se colocando no lugar de Cristo como Senhor. Enfim, era uma época extremamente complicada aqui para os cristãos. E aí, quando a gente olha para o que a gente vive hoje, eu não acho que o que a gente vive no Brasil dá para comparar com aqueles cristãos. A gente seria muito hipócrita de dizer isso, porque não é verdade. Mas de um modo análogo, você tem que concordar comigo que é verdade. Porque a gente não é jogado nas arenas. Mas olha, eu estudo numa faculdade federal. Eu fiz a graduação na federal, hoje eu faço doutorado na federal. Se eu falo que eu sou crente ali dentro, assim, é caçar problema. É caçar problema. É uma coisa assim, tensa, não é? Eu dei aula na faculdade durante 2 anos para graduação também. Irmãos, tirando a podridão que eles vivem, é uma tensão você falar para eles que você é cristão, porque existe a perseguição ideológica, filosófica. Como assim você está dizendo que eu não posso ser o que eu quiser, falar o que eu quiser, agir do modo que eu quiser? Como é que você vive essa vida sua cheia de restrições? Você está me dizendo que isso é bom? Então começa uma perseguição. A perseguição da zombaria. Quem é que nunca foi zombado por ser cristão, alvo de chacota? Eu, pelo menos dentro da faculdade, eles fazem piada achando que é piada, mas todo mundo sabe que no fundo é uma piada real para ferir, não é verdade? Existe uma perseguição, sim, ao cristianismo no que a gente vive, porque é um embate entre luz e trevas, entre o mundo e a igreja, entre duas verdades. Assim como tinha a verdade do imperador e a verdade do cristianismo, e elas não batem, e os cristãos tinham que dizer: olha, você não é Deus. Existe um embate entre o cristianismo e a sociedade que a gente vive, entre a igreja e o mundo, dizendo: olha, isso aí não é Deus. Vocês estão procurando deuses para adorar, e só tem um, que é Jesus. Nós não vamos adorar os mesmos deuses que vocês. Vocês querem adorar ao Deus do prazer? Tudo bem, mas nós não queremos que esse seja o caminho da salvação, nem o caminho da felicidade. Só existe um Deus. Vocês querem adorar o Deus da sexualidade? Eu não posso fazer nada, eu não tenho como te obrigar, mas eu tenho como te dizer que esse não é o caminho da luz, da verdade, o caminho da restauração do homem e da alegria completa. Não é, porque é só um, é só Jesus. E aí cria-se uma tensão, porque o mundo quer impor um caminho de trevas. E a igreja quer mostrar que existe um caminho de luz. E não tem como não ter uma tensão no meio disso. Não tem como. Nós sofremos as nossas sanções familiares também. Nós sofremos. Eu conheço gente que teve que sair de casa por virar crente. Eu já perdi paciente no consultório porque não queria ser atendido por um dentista crente. Eu já tive problemas na faculdade de eu ter que não poder falar algumas coisas porque não era o ambiente que eles não queriam que falasse algumas coisas. Nós vivemos essas sanções e nós vivemos essa tensão. Só que aí surge uma outra tensão, é um medo derivado disso. Que
que aquela igreja tinha, e às vezes passa no nosso coração, que é, será que um dia eles vão conseguir calar a gente? Será que isso vai acontecer? Imagina eles ali falando o seguinte, será que um dia eles vão jogar todos os crentes na arena, e aí não vai ter mais crente para falar? É isso que vai acontecer? Será que um dia a igreja vai se curvar para o imperador? Você olha para hoje, será que um dia a gente vai acabar? Gente, uma hora ou outra passa um medinho na cabeça. Nós somos crentes, mas nós somos humanos e pecadores. E por mais que a gente tenha uma fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, tem hora que a perna dá uma tremidinha, você fala o seguinte, acho que essa aqui eu vou perder, hein? Acho que agora a igreja vai dar uma implodida e ela vai acabar, hein? Ainda mais quando você olha o cristianismo ao redor, você fala o seguinte, acho que está acabando, hein? Parece que está deteriorando, continua chamando de igreja, a gente discutiu isso agora no EBD, né? Parece que chama igreja, mas não é tão igreja assim, um trem meio fora de contexto, meio doido. Aí você fala o seguinte, será que a gente vai ser silenciado? E o que acontece com o mundo se a igreja for silenciada? O que aconteceria naquela época e hoje? Porque na visão do mundo, o que está acontecendo é o seguinte, existe uma guerra entre a igreja e o mundo por domínio, como se nós quiséssemos dominar o mundo. Só que na verdade eles querem o domínio, a gente só quer a luz. Nós não temos interesse no domínio do mundo, nós temos interesse na adoração ao Senhor e no caminho da luz. Mas para eles é simplesmente, se a igreja sumisse, nós dominamos o mundo. Para nós, a visão é de que o mundo ia cair num caos tenebroso. E imagina um mundo em que a igreja desaparece, ela realmente perde essa guerra, e aí simplesmente ninguém mais aponta o caminho do evangelho. E agora os homens dominando, eles têm o poder e a autoridade de ditar o que é certo e o que é errado. Gente, cada país ia ter um Hitler, essa é a verdade. Porque o que acontece quando o homem passa a ditar certo e errado, passa a ditar qual é o melhor caminho, é que surge uma pessoa falando o seguinte, essa raça é maior, essa é menor, vamos jogar todo mundo no campo de concentração. Não é? É isso que acontece quando o ser humano não tem o limite do Espírito Santo e da palavra de Jesus. É isso que acontece. E sem a igreja não teria nem o Espírito Santo, nem Jesus atuando aqui. Porque nós somos um instrumento de Deus para isso. Então não é uma guerra de domínio. Não é uma guerra de poder. Não é para ver quem vai ser prefeito de Belo Horizonte, quem vai ser presidente do Brasil, não é? É uma guerra simplesmente para o mundo não apodrecer. Porque só existe uma luz. E essa luz, ela é Jesus. Nós temos, a gente crê que existe só uma verdade. Se a igreja fosse silenciada, o mal ele não teria mais essa restrição. Porque só o cristianismo tem essa luz. Nenhuma outra religião no mundo tem a luz que o mundo precisa para não ser deteriorado. Ontem, eu estava comentando agora na EBD para os irmãos, ontem a gente estava fazendo um evangelismo lá, aí um dos meninos veio me contar, ele não estava no meu grupo, né, que ele foi entregar o panfleto para a menina, falou, você vai em alguma igreja? Ela, não, eu sou da Macumba. Aí eu perguntei, o que você falou? Ele, nada. Eu falei assim, como que não falou nada, cidadão? Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa, não existe religião boa, só o cristianismo é religião boa. Todas as religiões que você imaginar, elas trabalham do mesmo jeito, puramente egoístas, centradas no homem. Toda religião é o seguinte, deixa eu te oferecer um frango assado, você me devolve dando uma porta de emprego. É só essa moeda de troca de coisas da minha vida e de deuses que parece que precisam de coisas humanas. Todas as religiões são assim. Só tem uma religião no mundo que fala, não é assim. Vocês não me dão nada e eu dou tudo. Só Jesus fez isso. Não tem Exu no mundo que tenha feito isso por alguém. Não tem Deus no mundo que tenha feito isso por alguém. Então nós conhecemos essa luz de Jesus, nós conhecemos a verdade mais verdadeira do mundo, que impede o mundo de deteriorar, e não tem jeito, a gente entra numa tensão com o mundo. A tensão que a igreja primitiva vivia, a tensão que as 7 igrejas da Ásia, a quem o Apocalipse foi direcionado, viviam. A tensão de
Vocês perceberam que está tudo em trevas, está tudo sendo deteriorado, mas nós temos uma luz e a gente não pode ser silenciado. E mais do que isso, nós sabemos que quando Jesus veio, ele veio para resgatar esse mundo, porque o mundo é dele. Ele veio para dizer o seguinte: acabou a palhaçada, o mundo é meu e eu vim pegar ele de volta. Essa é a mensagem da igreja, essa é a luz da igreja. É com esse olhar que a gente olha para Apocalipse capítulo 14. Um olhar de tensão entre uma guerra acontecendo, um olhar de tensão de você às vezes pensar que pode ser que não dê certo. E Deus dá uma resposta de vitória e de esperança, que é Apocalipse 14, 1 a 5. Uma resposta de vitória e de esperança quando a gente tiver medo e tensão diante da guerra que a gente imprimiu contra o mundo. Olha comigo o versículo de número 1. Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, de pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e de seu pai. O texto começa com João sendo transportado para outra visão. Nessa visão ele começa a ver um cordeiro, e esse cordeiro está em cima de um monte que é o Monte Sião, e tem com ele 144.000 pessoas. O que está acontecendo aqui? Essa figura do cordeiro, ela não é a primeira vez que aparece em Apocalipse. Se você voltar lá no capítulo 4, você vai ver o cordeiro aparecendo, e depois os anciãos eles tiram as suas coroas, colocam diante do cordeiro. Essa figura não é uma figura desconhecida na Bíblia, porque a figura do cordeiro é a figura do sacrifício. O sacrifício substitutivo. Aquele que no Antigo Testamento morria no lugar do ofertante por causa do pecado. Essa é a figura do cordeiro. E agora ele olha e ele vê o cordeiro, não um cordeiro. Mas é verdadeiramente, ele está vendo Jesus, aquele que morreu em nosso lugar, pagou os nossos pecados, e ele está olhando aquele que um dia tirou o pecado do mundo pelo seu sacrifício. Só que ele está olhando esse cordeiro, e ele está vendo em cima de um monte, o Monte Sião. Você está com a sua Bíblia aí, não está? Abre comigo no Salmo de número 2, que é quem explica Apocalipse 14. Por que ele está vendo o cordeiro no Monte Sião? Salmo de número 2, nos versos 1 a 7. Diz assim: Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende, em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Olha o Salmo de número 2. Volta comigo para o Salmo 2. Os reis da terra se reúnem numa corte e falam o seguinte: parece que tem um rei reinando em Jerusalém, nós vamos lutar contra ele, nós vamos destruir esse rei. O Novo Testamento vem dizendo: esse rei é Jesus, e as nações continuam se amotinando. Como eu disse, é a tensão acontecendo. O mundo ele não está passivo em relação à mensagem de Jesus. O mundo não está passivo em relação à igreja. Ele está se amotinando contra a igreja, contra Jesus. As nações se amotinam no Salmo 2. A resposta de Deus é ficar tenso com isso? Não. Ele coloca o seu rei, o Messias do Salmo 2, sobre um monte, o Monte Sião. A resposta de Deus para o entrave das nações, para o combate das nações, é colocar o seu rei numa posição mais elevada para dizer o seguinte: ele está acima de vocês. Se vocês não se renderem, ele vai acabar com todo mundo, hein? Ele vai destruir vocês. Ele está no Monte Sião, exaltado, soberano, e rindo de quem está contra ele ainda, porque ele tem poder para isso. Agora a gente transporta para Apocalipse 14, quando João vê aquela visão do cordeiro em cima do Monte Sião. Imagina a igreja tensa, com Roma avançando contra ela,
E a visão é o seguinte, gente, assim como o rei messiânico foi colocado no Monte Sião, no Salmo de número 2, o Cordeiro de Deus, o Jesus que vocês adoram, aquele que vocês entendem ser a luz do mundo, que tira o pecado do mundo, eu exaltei sobre tudo e sobre todos, não precisa temer Roma. Ele já está no Monte Sião, o Cordeiro já foi colocado no Monte Sião, acima de tudo e acima de todos. Não tem Roma que consiga chegar no Cordeiro, porque ele está em cima do monte. Lá no capítulo 12 de Apocalipse, existe uma figura que aparece, a figura do dragão. O dragão aparece para tentar devorar o menino, que é Jesus. Se você não se lembra dessa história, depois dá uma lida. É o primeiro inimigo que surge, e a própria Bíblia, o próprio Apocalipse diz, o dragão é o diabo. No capítulo 13, você vê surgindo uma besta do mar e uma besta da terra, que é a própria Roma. A besta que vai lutar contra o Cristo agora, e a besta que emerge da terra, são as pequenas Romas espalhadas por aí, locais onde já tinha culto ao imperador, as igrejas, as sinagogas de Satanás espalhadas por ali. Os inimigos se amotinando. Capítulo 12, 13, e no capítulo 14 a resposta de Deus é o seguinte, o Cordeiro vai passar igual um rolo, igual em cima de todo mundo. Vai passar igual um trator, porque ele está em cima do Monte Sião. Essa é a visão que a igreja tem que ter de Jesus. O mundo parece uma besta, um monstro em cima da igreja. É verdade. O diabo parece um dragão enorme para devorar a igreja. E o Cordeiro continua em cima do Monte Sião e passa em cima deles na hora que ele quiser. Essa é a visão de esperança da igreja. O Cordeiro continua exaltado. Eu sei que às vezes a gente dá uma tremida, Calixto. Eu sei que às vezes a gente olha e fala o seguinte, eu acho que nós vamos perder, hein? Para onde que eu olho quando treme as pernas de medo do mundo? Eu olho para o Cordeiro exaltado sobre tudo e sobre todos no Monte Sião. Que foi onde Deus colocou, o Pai o colocou. Como é que eu sei que Jesus está no Monte Sião? Lá em Atos capítulo 13, verso 33, diz assim, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Escutem o que está acontecendo na história. No dia em que Jesus ressuscitou, aquilo foi uma proclamação para o mundo de que ele é o Filho de Deus, ou seja, o próprio Deus. Tu és meu filho, hoje te gerei. E essa proclamação é o que o Salmo 2 diz, que é a exaltação de Jesus sobre tudo. A ressurreição é a chave da nossa esperança. É para onde a gente olha quando a gente tremer as bases. Quando a gente ficar com medo de que o mundo possa nos engolir, a gente olha para a ressurreição e pergunta assim, quem do mundo ressuscitou? Qual besta do mundo, qual anticristo do mundo que já ressuscitou? Porque o meu Cristo continuou ressuscitado e está vivo até hoje. A ressurreição é Deus dizendo para o mundo quem é o verdadeiro Deus, a verdadeira luz. Eu disse agora na EBD, nem todos estavam, mas eu repito, como é que alguém me fala que não tem prova de que Deus existe? Visto por mais de 500 pessoas na ressurreição. Visto por mais de 500 pessoas. Teve uns tais apóstolos que colocaram espada no pescoço, eles dizendo assim, você viu ou não viu? Eu falo assim, eu vi. Se colocar uma arma na sua cabeça e dizer, Jesus mudou ou não mudou sua vida? Você não ia falar, mudou, porque mudou de verdade? Como é que você vai duvidar do testemunho desses apóstolos? O que eles ganharam com isso? Ficaram ricos? Um apóstolo ficou rico porque falou que Jesus... Não, pelo contrário, cada um teve uma morte pior que a outra. Como que você duvida do testemunho dos apóstolos? Como que você duvida do testemunho de mais de 500 pessoas? Como que você duvida do testemunho da ressurreição que ressuscitou você e te trouxe a vida de novo e te mostrou o que é a luz? Eu sei que a gente treme de vez em quando. Eu sei que de vez em quando parece que o mundo vai engolir. Mas o nosso Jesus já ressuscitou e foi exaltado sobre tudo, sobre todos, está no Monte Sião. E é muito mais poderoso do que qualquer inimigo da igreja. Toda hora vai ter inimigo da igreja aqui, pastor. Às vezes dentro da igreja, às vezes fora da igreja. Toda hora vai ter. A Roma aí fora
odeia o que a gente faz aqui dentro. Eu não posso fazer nada. Porque Cristo continua ressuscitado e continua sendo a luz do mundo. Deus só tem uma coisa para fazer para o mundo: mostrar para o mundo que tem um Cordeiro exaltado que ressuscitou. O Deus ressuscitou lá? Porque o meu sim. Essa é a única prova que eu preciso. Cristo ressuscitou, morreu e ressuscitou. Por isso que ele foi exaltado. Só que olha para esse verso primeiro, que o Cordeiro não está sozinho, né? Tem 144 mil com ele. Que número que é esse? O que é 144 mil? Esse número, na verdade, é a igreja, meus irmãos. Jesus está exaltado, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Nós também estamos. Eu sei que o mundo ainda não enxerga isso, porque hoje nós vivemos uma realidade espiritual, em que a igreja já reina com Jesus. Mas olha, vai ter um dia em que o mundo vai ser obrigado a ver a igreja sobre o Monte Sião. E se você que está aqui hoje, eu não conheço alguns de vocês, eu não sei se você veio convidado, se você já é de alguma igreja, eu não sei se você está desviado, eu não sei nada sobre vocês. Eu só sei o seguinte: se você não se render ao Cordeiro, um dia você vai ver o Cordeiro e a igreja exaltada do Monte Sião e vai ser tarde demais. O dia de arrependimento é hoje. O dia de se voltar para o Cordeiro de Deus é hoje. O dia de entender que Jesus é o Rei sobre tudo e todos e quer reinar na sua vida e pode fazer algo muito superior. Meu irmão, o dia é hoje. Tem um louvor antigo, eu gosto de coisa antiga. Fala assim: amanhã pode ser muito tarde, não é? Amanhã, ninguém conhece, né? Só eu conheço assim. Amanhã pode ser muito tarde, obrigado. Alguém conhece? Tu te quer libertar. Amanhã pode ser tarde demais, querido. Amanhã pode ser muito tarde. Você não sabe se você vai sair dali, vai ter um piripá que vai morrer, né? Então amanhã pode ser tarde demais. Depois não tem... Na hora que você vê, como o próprio Apocalipse diz, todo olho verá. Olha, se você não estiver vendo, adorando, você vai ter problema naquele momento, viu? Então é bom que você esteja no grupo dos 144 mil, né? Não, Tijói? É um pouquinho melhor, viu? Porque no dia da ira do Cordeiro, aí o dragão e as bestas vão ser amassados pelo Cordeiro, que está no Monte Sião. O dia é hoje, viu, meu irmão? Vou te falar a verdade. O dia de arrepender é hoje. Não sai daqui sem acertar a sua vida com Jesus, não. Porque esse dia realmente é hoje. Continua comigo. Os versos 2 e 3. Diz assim: ouvi um som do céu como de muitas águas e de um forte trovão. Era como de harpistas tocando suas harpas. Eles cantavam um cântico novo diante do trono dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Agora, observem a visão. João começa a ver um Monte Sião, vê o Cordeiro, vê um punhado de gente com o Cordeiro. De repente começa a tocar uma música, uma harpa. Ninguém entende a música. Só os 144 mil que entendem a música. O mundo não entende aquela música. Os crentes, os que conhecem o Cordeiro, os que ouviram a voz do pastor e agora estão lá com ele, conhecem a música. Vou te fazer uma pergunta. Você entendeu as coisas que eu falei sobre a morte e a ressurreição de Jesus? Você entende que Cristo morreu por você? E quando ele morreu por você, ele destruiu o poder da morte, o poder do diabo, ao saber a morte. Ou seja, o poder que existe na cruz é o poder para destruir o poder do pecado que existe dentro de você e te fazer ser santo, porque você não conseguiria sem o poder da cruz. Você entende que quando Jesus morreu, a cédula de dívida foi rasgada e agora você pode ser filho de Deus? Você entende que a ressurreição mostra que Cristo é Senhor sobre tudo, sobre todos? Como é que não tem uma música no lábio? O mundo nunca vai entender isso não, meu querido. Mas é óbvio que não vai. É óbvio que o mundo não vai entender o que a gente cantou. O mundo nunca vai entender o único que é digno de receber. Por que ele é digno de receber? Porque eles não conhecem o Cordeiro. Se não conhece o Cordeiro, como é que vai conhecer o louvor da igreja para o Cordeiro? É só a gente que entende mesmo. O difícil é se você não estiver entendendo.
O difícil é se quando você canta ao único, isso não é verdade, porque aí você não está entendendo o cântico do Cordeiro. Meu irmão, se você entendeu o que Cristo fez na cruz por você, se você entendeu o poder da cruz e o poder da ressurreição, eu te pergunto, como é que não tem louvor nos lábios da igreja? Como é que a igreja não canta vibrante, não ora vibrante, não vive vibrante em intensa adoração ao Cordeiro de Deus? Como? Não entra na minha cabeça uma igreja que não vive em adoração vibrante. Não entendeu que Cristo morreu e ressuscitou por você, que Ele nem precisava de você. Ele fez isso porque Ele quis e exclusivamente por amor. Não entendeu isso? Talvez você não esteja escutando a música. Talvez você não está entendendo as harpas. Talvez você nem esteja nos 144 mil. Não é um número literal, que fique claro. É um número metafórico para a igreja inteira. Você está entendendo a música? Você está entendendo esse louvor desse povo meio doido, meio maluco, meio fora de órbita, chamado povo de Deus? Se você está entendendo, você está no caminho certo. Se você não está entendendo, você precisa olhar para o Cordeiro de novo e entender o que está acontecendo ali. Agora, o que eu não estou entendendo é como que um crente não vive com adoração pulsando, louvando o tempo todo a Deus. Que dia que você esqueceu o que o Cordeiro fez por você para a adoração ficar apagada? Meus irmãos aqui, ó, falando para a igreja mesmo. O irmão que faz a transmissão tinha que fazer isso pulsando de alegria, de adoração, porque é para o Cordeiro. A pessoa aqui passando o som, quem cantou, quem está pregando, quem cuidou das crianças, o diácono que arrumou, é tudo para o Cordeiro. Então é tudo pulsante, é tudo alegre. Por mais às vezes que é penoso, tem hora que é difícil, tem umas coisas que é difícil, entrave. Mas é para o Cordeiro que está no Monte Sião, não é para mim, não é nem para a igreja, é para o Cordeiro. É porque às vezes você está olhando e não está vendo nem o monte nem o Cordeiro. Mas essa aqui é a música sendo tocada. A igreja vibrante, espiritualmente saudável, a igreja envolvida no reino, essa é a música. Essa é a música. Você no seu quarto orando, louvando, lendo a palavra e se enchendo do Espírito, essa é a música. Essa é a música que o povo não entende, que o mundo não entende. Sabe qual que é a única coisa que eu quero na vida, filho? Que mais alguém entenda a música que um dia mudou a minha vida. É só isso que eu quero. Eu quero, quantas pessoas tem aqui hoje? Umas 40? Eu quero ver 100, 200 pessoas entendendo a música, meus irmãos. Não existe outro impulso de evangelização se não você virar para alguém e falar o seguinte: nós estamos cantando uma música, eu quero te explicar ela. Não estou falando da música que a gente cantou. Estou falando da adoração da vida ao Cordeiro que um dia mudou a minha vida. Ele mudou a sua? Se ele mudou a sua, você entende a música. E se você entende a música, você quer guerra com quem não está entendendo. Ou quem está fazendo com que as pessoas não entendam as harpas da igreja tocando. Meu irmão, vai lá para fora. Sai daqui hoje e vai cantar a música para o mundo ver. Vai cantar para o mundo ver. Vai cantar glória ao Cordeiro de Deus para o mundo ver. E se alguém questionar, você fala assim: ó, o meu ressuscitou, o seu já ressuscitou? Senão você nem conversa comigo. Porque o meu ressuscitou. Ah, mas não sei o que. Continuou ressuscitado. Essa é a arma que nós temos. O meu morreu e ressuscitou. O seu está onde? O meu tem um espírito falando no meio da igreja, vivo, direcionando. O seu está onde? Se a guerra é espiritual, a gente usa as armas espirituais. Vai lá, meu irmão. Tem muita gente aí querendo ouvir a música. Às vezes é você que está querendo ouvir a música e não está entendendo. Hoje é dia de entender a música. Hoje é dia de entender porque que um povo chegou aqui 8h30 da manhã para oração. Só se é domingo. Mas porque um povo que quer cantar doido para cantar a música 8h30 da manhã. Está doido para poder se reunir cada vez mais vibrante com mais gente, para mais gente cantando a música. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas não fica aborrecido se o mundo não entender, não. Eles não entendem a música, não. Mas você pode ser alguém que vai explicar para eles a música do Cordeiro, a vida de adoração de alguém que entendeu o que o Cordeiro fez. Olha comigo
versículos número 4 e 5. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, são imaculados. Agora João começa a contar quem são os 144 mil. Nós já entendemos que a igreja é um número simbólico, mas ele vai falar de algumas características desses 144 mil. Uma das características está lá no versículo 1 e eu passei batido de propósito, mas agora eu vou retomar. Fala que tinha o nome do seu pai na testa dos 144 mil. Isso é um contraste entre os que tinham o nome da besta no capítulo 13. Então, tem um povo que segue a besta na sua mentalidade, que tem a marca da besta na testa. Pasmem, não é um chip. Não é isso que o pessoal pensa? É um chip da besta? Não, não. É pensar igual a besta, é pensar igual Roma. Nós pensamos igual o Cordeiro. A marca dos 144 mil, o que você tem que olhar para ver se você faz parte, é se você pensa igual o Cordeiro. Seu interesse é os mesmos interesses de Jesus? Se o seu interesse é o mesmo interesse de Jesus, é porque você pensa igual a ele, né? Qual que é o interesse de Jesus? O interesse de Jesus é resgatar o mundo. O seu interesse é qual? Se é ficar rico, não está pensando igual a Jesus. Se é ficar famoso, não está pensando igual a Jesus. O pensamento de Jesus é um resgate do mundo. Às vezes a gente esquece isso, mas nós falamos muito sobre reino de Deus. Aqui nós estamos vendo o rei exaltado, o Cordeiro exaltado é o rei exaltado. E eu acabei citando isso aqui, mas eu quero reafirmar aqui para os irmãos o seguinte: quando Jesus morreu e ressuscitou, a ressurreição é Jesus dando um brado para o mundo, dizendo o seguinte: esse mundo não é do diabo, ele é meu e eu vou pegar de volta. O interesse de Jesus é pegar de volta a criação dele e restaurar. Jesus no final vai explodir esse mundo? Não, ele vai restaurar, é dele. O mundo é dele, a cultura é dele, as pessoas são dele, a terra é dele, é tudo dele. Não é do diabo, não é do pecado. Qual que é o interesse da igreja? Fazer com que Jesus resgate o que é dele. Fazer com que Jesus reine devidamente sobre o que é dele. Isso é pensar como o Cordeiro. Poder fazer com que o reino de Deus continue avançando. Isso é pensar igual o Cordeiro. O resto é pensar igual a besta lá fora. A besta é que está interessada nas suas próprias coisas. Mas, olha só. Além da mentalidade, a gente vê uma outra característica aqui desses 144 mil. Eles são castos. Em outras traduções, talvez na que você abriu, está dizendo assim, eles são virgens. Isso aqui não tem nada a ver com sexualidade, de fato, né? É uma metáfora, mas não quer dizer que quem casou não faz parte dos 144 mil, ou coisa assim, não é isso que está dizendo. A grande questão, para você entender isso aqui, você tem que voltar na cultura de guerra de Israel. O povo de Israel, quando ia para a batalha, os guerreiros, eles se privavam das relações sexuais antes da batalha. Era a cultura, era a lei da época. Tanto que você pode se lembrar às vezes da história de Davi e Urias, em que Davi tenta empurrar Batseba e fala assim: mas eu estou no meio da guerra, eu não posso ir com a minha mulher não, porque era a cultura. Não, nós não vamos ter relações sexuais. E agora, quando eles olham e falam o seguinte: eles estão castos. O que está acontecendo de verdade é o seguinte: eles estão o tempo todo prontos para a guerra. Se a guerra for agora, estão prontos. Se for amanhã, está pronto também. Porque está ali no Monte Sião, exaltado, mas embaixo está o dragão e as duas bestas. A tensão está armada, a guerra está armada. Quem é que faz parte da igreja de verdade? Quem está pronto para a guerra. Tem que estar pronto para a guerra. Porque a igreja é um campo de guerra. É curioso, né? Muita gente fala isso, mas eu vou ressaltar aqui. As pessoas gostam de usar metáforas para a igreja que refletem em parte a verdade, mas não é nem metáforas bíblicas. Por exemplo, a Bíblia não cita a igreja como hospital, né?
Eu sei que as pessoas chegam quebradas e são restauradas. É uma verdade, não é? Mas não cita isso na Bíblia dessa forma. Eu sei que aqui é um lugar de relacionamentos, de amizades. Mas a metáfora que é usada aqui na Bíblia é sempre de soldados e de guerra, não é? Porque o principal ponto da igreja é a guerra contra o mundo. É estar pronto para a guerra. Meu irmão, se você não está com uma vida de consagração a Deus, você não está pronto para a guerra. Não está. Crente que não ora, não jejua, não vai ler a palavra, não está vivendo com Deus, você não está pronto para a guerra, você vai ser engolido pela besta e pelo diabo. Vai passar em cima de você. Não está pronto para a guerra. Crente que não está vivendo a vida com Deus, não está pronto para a guerra. Tem que estar pronto para a guerra, meu irmão. Crente que não conhece nem o próprio evangelho, igual a gente discutiu no EBD, não está pronto para a guerra. Tem que ficar pronto para a guerra, porque a guerra está aí. É o mundo tentando entrar dentro da igreja, é a igreja levando a luz do mundo, é lá no seu trabalho onde você precisa falar de Jesus, na sua família onde você precisa espalhar a luz, é tudo campo de guerra. Você quer entrar nessa guerra sem estar consagrado? Como? Você quer fazer o quê na guerra? Sem consagração? Não existe, né? Não existe guerra sem consagração. Está aí, vivendo a vida de pecado e quer entrar na guerra. Como? Vou contar um caos aqui, Léo, rapidinho. É que ontem teve o evangelismo e a gente, infelizmente, lá na igreja, isso é até doloroso, nós tivemos que remover do hall de membros uma jovem. E ela apareceu no evangelismo. Eu falei assim, você entendeu que a gente te tirou, que a gente está considerando que você não é crente, filha? Né? Porque a gente disciplinou e ela voltou reiteradamente no mesmo pecado. Que a gente chamou, ela falou assim, filha, a gente quer ver você salvo, mas você não faz parte da igreja. E ela apareceu no evangelismo, eu falei assim, como que pode, gente? É incoerente. É a mesma coisa que você que vive reiteradamente no pecado, eu não conheço, eu não sei, mas às vezes você está afundado no pecado achando que é crente. Meu querido, o diabo vai passar igual um rolo compressor em cima de você. O mundo vai te engolir. Não está consagrado, você não está igual a esses 144 mil, pronto para a guerra. Não tem brecha para o diabo não, meu filho. Não tem brecha para a carnalidade. É atento o tempo todo, é guerra o tempo todo, é consagração o tempo todo. Isso é a vida da igreja. Não tem descanso, não tem repouso da guerra. Repouso é quando Jesus voltar e acabar a guerra. Igreja? Não, igreja está aqui, ó. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Na hora que ele mandar atacar, ataca. Na hora que ele mandar defender, defende. É só seguindo o general que é Cristo. Eles aqui, ó, estão prontos para a guerra. Eu quero saber se você está também. E ó, viver a vida da igreja na mansidão não é guerra não, viu? Vou falar uma coisa para vocês. Se vocês não evangelizam, não traz visitante para ouvir a palavra, não leva o evangelho onde você está, você não está guerreando coisa nenhuma, você está de palhaçada com a minha cara sentado aí. Você quer viver essa vida confortável de quem, olha só, EBD gostosa, discutimos um texto bíblico bom, esquece isso, vai guerrear. Isso aqui faz parte, mas aqui é só a nossa munição, é só o nosso enchimento, porque a guerra é na hora que você sair daqui. Não adianta você vir aqui todo domingo não. Todo domingo eu estou aqui. Nunca trouxe um visitante. Não é possível que você não conhece uma pessoa para evangelizar. Você tá de bobeira, você não está fazendo a guerra. Não está querendo entrar nela. Não está querendo confronto, mas é porque se eu evangelizar, a pessoa nunca mais vai olhar na minha cara. Meu querido, ela vai passar a eternidade no inferno se você não falar para ela. O que ela é melhor? Ela não olhar na sua cara ou ela queimar o resto da eternidade? Vai para a guerra, meu filho. Tem dó. Sai dessa mesmice. Vim aqui, cantei meus louvorzinhos. Agora você vai para a guerra. Todos prontos para a guerra. O tempo todo prontos para a guerra. Isso é o que nós estamos vendo no Apocalipse 14. E a gente pode ir tranquilo para a guerra, porque nós e o Cordeiro já estamos exaltados, e a prova disso é a ressurreição. Não tem que ter medo da guerra. Não tem que ter medo da guerra contra o mundo. Não tem que ter medo. O Cordeiro já está exaltado, meu filho. Você já ganhou. Pode ir em paz. É para guerrear. Não tem jeito. E aqui diz o seguinte ainda. Eles foram comprados da terra. E eles seguem o Cordeiro. Eles seguem o Cordeiro. Essa é a igreja. Nós entendemos a música porque nós somos comprados da terra.
Nós seguimos o Cordeiro porque nós fomos comprados por Ele. Você está seguindo o Cordeiro? Você está seguindo para onde Ele for? Porque o caminho dele não é o caminho que você quer seguir muitas vezes, não é? Não é o caminho que você quer. Mas aqueles que estão com Cristo no Monte Sião, eles querem seguir o caminho de Jesus. E o caminho de Jesus é o caminho da cruz. O caminho pesado, o caminho de morte, o caminho de dor. Mas é o caminho que um dia nós vamos ver a nova Jerusalém na nossa frente. E o Cordeiro sendo a luz que ilumina a cidade, não é? É o caminho da vitória. Meu irmão, você pode ter esperança na luta contra o mundo, mas para ter esperança tem que estar lutando, né? Tem gente que não tem esperança, mas também não tem luta. Você tem que estar lutando contra o mundo, contra a carne, contra o diabo. No poder da ressurreição de Jesus, o Cordeiro de Deus exaltado sobre tudo, sobre todos, meu irmão. Se mexe desse banco aí, viu? Se mexe desse banco aí. E vai lá fora. Porque tem gente precisando ouvir a música e entender a música. Vamos orar? Pai querido, adoramos e louvamos ao seu nome e ao nome de Cristo Jesus e ao Espírito Santo de Deus, a Trindade perfeita, santa. Ó Deus, louvamos por Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, morto em nosso lugar. Louvamos pelo Espírito que nos conduz em triunfo, no poder de Cristo também. Louvamos, ó Deus, pela vitória que já temos na guerra, vitória conquistada por Cristo quando morreu e mostrou ao mundo que não existe poder capaz de pará-lo, porque morreu e porque ressuscitou. Eu rogo a Deus por essa igreja, para que viva desperta para a guerra, para que, ó Deus, avance sobre o mundo com a luz de Jesus, mostrando quem é o verdadeiro rei do mundo, para que cada vez mais pessoas entendam a música do Cordeiro, a adoração que flui do nosso coração mais sincera ao nosso Senhor e ao nosso Salvador. No nome de quem oramos. Amém. Pastor.